Bom, pessoal, boa noite novamente, né, para todo mundo. Nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho, tá? Nós vamos continuar, na verdade, falando um pouquinho sobre a assistência farmacêutica, tá? Mas nessa aula, nós vamos detalhar, né, tudo que nós falamos na semana passada, nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre essa parte da assistência farmacêutica. Na verdade, essa assistência farmacêutica, né, quando a gente fala, porque a gente está falando da assistência farmacêutica e o controle de estoque, fica mais fácil a gente conseguir visualizar as farmácias do SUS, tá? As farmácias hospitalares, né? Drogaria. Trabalha com essa parte de assistência farmacêutica? Trabalha, tá? Mas ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque a função dela, na verdade, é o comercial, né? É vender o medicamento. Então, eles trabalham um pouquinho diferente. A gente vai fazendo um comparativo durante essa aula sobre os vários segmentos farmacêuticos. Bom, então a gente vai voltar a falar sobre o processo de seleção de medicamentos, tá? O processo de seleção de medicamentos, como nós já falamos na semana passada, ele é um processo de escolha de medicamentos e esses medicamentos, eles têm que ser eficazes e seguros, tá? E eles devem atender às necessidades de uma população, tendo como base as doenças prevalentes, com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde. Então, esse processo de seleção de medicamentos, tá? Para qualquer segmento farmacêutico, ele é importantíssimo. Quando a gente fala de farmácia do SUS, quando a gente fala de farmácia hospitalar, a gente tem que garantir medicamentos eficazes e seguros, tá? Que vão atender a necessidade das pessoas que estão hospitalizadas e das pessoas que vão na farmácia buscar o medicamento, né? Que vão retirar o medicamento. Então, como que eu vou fazer esse processo de seleção? Primeira coisa, eu tenho que colocar medicamentos eficazes, medicamentos seguros, medicamentos que vão atender as doenças que são prevalentes. Quais os tipos de doença que mais as pessoas vão ser hospitalizadas? Tá? Ou, né, a pessoa pode estar com uma infecção, mas ela tem diabetes, ela tem hipertensão. Então, eu tenho que ter antibióticos, eu tenho que ter analgésicos, anti-inflamatórios, tá? Eu tenho que ter medicamentos para diabetes, eu tenho que ter medicamentos para hipertensão. Então, é uma série de medicamentos que vai ter, né? E, dependendo da gravidade, eu posso usar um medicamento ou outro. Então, eu tenho que ter medicamentos dos mais simples do medicamento mais complexo, tá? Então, é importante, né, a gente pensar em toda essa parte aqui durante o processo de seleção de medicamentos. Quando eu vou fazer essa parte da seleção de medicamentos de uma farmácia com manipulação, eu preciso pensar também, tá? Quais os tipos de medicamentos, quais as cápsulas, quais os cremes, quais os produtos que essa farmácia produz mais, né? Qual o tipo de população que essa farmácia atende. E eu tenho que colocar, disponibilizar a matéria-prima desses medicamentos, porque não adianta disponibilizar matérias-primas de doenças que vai aparecer uma por ano. O que vai acontecer? Eu vou perder essa matéria-prima, tá? E normalmente as matérias-primas a gente percebe quando a gente compra no Senac. A durabilidade dela, né, o prazo de validade dela é um prazo de validade muito curto. Então, eu tenho que saber mesmo que eu compro, eu não posso comprar porque se aparecer algum caso, já tenho aqui, tá? Não dá para fazer isso, porque a validade é muito curta. A validade dá um ano e meio no máximo. Então, se não sair bastante durante aquele prazo, com certeza vai acabar perdendo aquele produto, aquela matéria-prima. Então, esse processo de seleção, ele tem que estar fundamentado em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos. E pensar também na estrutura dos serviços de saúde. Tá? Qual é a estrutura? Né? Quem que eu atendo? Qual é a complexidade que eu atendo? Tá? Uma farmácia do SUS, por exemplo, vai utilizar ampola? Não, a única coisa, né, de vidro, de injetar, é insulina que eles vão disponibilizar, né?
Normalmente, essa parte de injetáveis, eles não têm, porque se precisar de injetável, a pessoa está no pronto-socorro, ela vai tomar no pronto-socorro esse medicamento injetável. E a gente precisa olhar bastante também no aspecto econômico, tá? O quanto custa aquele medicamento, né? Se eu tenho 2 medicamentos de laboratórios diferentes, um custa R$ 50 uma caixinha com 50, por exemplo, de pirona gotas, tá? Uma caixinha com 50 frascos, eu vou pagar R$ 100. O outro eu vou pagar 300, tá? Qual eu vou comprar? Né? Ah, eu vou comprar o de 100? Então, mas espera aí. É um medicamento seguro? Ele é eficaz? Ele vai atender essa necessidade? Né? A dosagem dele é adequada? Tá? É a ideal? Então, eu posso comprar o de 100, né? Não tem problema, mas eu preciso ver se ele é seguro, eficaz. Esse processo de seleção de medicamentos é um processo extremamente dinâmico, tá? E participativo, ou seja, depende da participação de vários profissionais da saúde para decidir quais são esses medicamentos que vão ser utilizados, tá? Que vão estar disponíveis. Então, são várias pessoas, né, que são articuladas, tá? Para saber, né, para escolher os medicamentos que são utilizados. Numa farmácia, né, uma drogaria, por exemplo, uma Drogal, uma Raia, eles fazem a seleção? Eles fazem, tá? Eles fazem essa seleção também. Por quê? Porque eles vão selecionar, tá? Quais medicamentos que eles vão comprar, quais os laboratórios que eles vão comprar, tá? Quais as representações que eles vão comprar. Por quê? Porque tem muitos medicamentos que não são tão utilizados assim. Boa noite, Juliana, tudo bem? Imagina, sem problema. Então, vamos lá, continuando, tá? Então, essa farmácia, né, essa drogaria, ela faz o processo de seleção também, tá? Por quê? Porque tem alguns medicamentos que são muito caros que eles não disponibilizam na farmácia, né? Por exemplo, tem medicamentos que uma caixinha custa R$ 2.000, R$ 3.000. Então, por que eles vão disponibilizar esse medicamento se a chance de perder essa medicação é muito cara, é muito alta, é muito grande, tá? Então, é engano da gente, né, que a gente muitas vezes fala, mas farmácia, né, uma drogaria tem todos os medicamentos que tem no mercado, tá? Não tem, tá? Às vezes, você vai na drogaria, o que eles falam? Olha, eu não tenho esse medicamento, mas eu posso encomendar, amanhã chega. Tá? Por quê? Porque o prazo de entrega agora está muito rápido, né? Dependendo do fornecedor que você compra, se você pede de manhã o produto, à tarde ele já está aqui. Ou no mais tardar no outro dia. Né? Se você pede à tarde, no outro dia à tarde, ele já está. Então, a gente não tem mais aquela necessidade, né? Lógico, quando a pessoa, o médico prescreve, a pessoa quer começar a tomar aquele medicamento mais rápido possível, tá? Mas é algo que é mais rápido hoje em dia, não demora tanto. Então, por que selecionar? Porque a gente tem muitos produtos lançados no mercado, tá? Tem muita coisa, tem muitas marcas, muitas formas farmacêuticas, né? Tem muitos laboratórios. Então, não tem como eu ter tudo que tem no mercado. Primeiro que a gente não vai ter nem espaço físico para armazenar tudo isso, tá? Pode vencer e tem muita coisa, né? Infelizmente, tá? Tem muitos produtos que estão no mercado que eles não são tão confiáveis assim. Então, a gente precisa tomar cuidado também quando a gente vai comprar, tá? Olha o laboratório. Ah, é genérico, é tudo bom. Olha o laboratório, tá? É confiável aquele medicamento? É um laboratório que tem um nome conhecido? Tá? Aí compra. Caso contrário, se é um nome desconhecido, se é um nome, esquece. E qual é uma outra razão, né, para a gente fazer essa seleção de medicamentos? É a escassez dos recursos financeiros, tá? Os recursos financeiros, né, o dinheiro, hoje em dia, está cada vez mais raro em qualquer instituição, tá?
Até, gente, mas o Madrugal tem quantas farmácias? Eles têm muitas farmácias, mas eles fazem esse processo de seleção. Eles não compram de qualquer lugar. E muitas vezes eles já compram diretamente da indústria que eles selecionam. Então, a gente tem que olhar tudo isso, né? Tem um monte de produtos no mercado, recurso financeiro é difícil, principalmente se a gente olhar uma drogaria pequena, né? Aquelas drogarias de bairro que não estão vinculadas a uma rede de farmácia. Então, essas drogarias, o recurso financeiro dela está mais complicado ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar qualquer produto? Não. Vai colocar medicamentos que são seguros, eficazes, que vai atender a necessidade das pessoas, tá? Que vai trazer benefícios terapêuticos e econômicos. Né? Ainda bem que hoje em dia não tem mais aqueles medicamentos similares que vendia muito. Né? Os medicamentos similares, o pessoal, né, o balconista, né, o atendente que vendia esses medicamentos, eles tinham uma porcentagem. Tipo, o medicamento custava R$10. 10%, né, R$1 era para essa pessoa, era para o funcionário. Mas R$1 é muito pouco, mas se ele vender 20 produtos desse num dia ele já vai ganhar R$20. No final do mês, né, em 30 dias, quanto que ele não ganha? Tá? Então, a gente via que a pessoa comprava o medicamento, ela não pagava barato por aquele medicamento, só que não tinha um efeito terapêutico interessante. Tá? E o custo também não era tão bom assim. Né? Era um custo, né, esses medicamentos similares, eles não eram medicamentos mais em conta. A sorte é que agora que várias indústrias que produziam esses medicamentos similares, eles passaram a produzir o medicamento genérico. E quando a gente fala do SUS, essa seleção de medicamentos, ela está baseada na RENAME, tá? Lembra que nós falamos da REMUME, né, que é a Relação Municipal de Medicamentos, que são todos os medicamentos disponibilizados pela farmácia do SUS, aqui de Piracicaba, né, que eu passei até uma lista desses medicamentos para vocês, tá? Então, a REMUME nada mais é do que isso, é uma seleção dos medicamentos. Tá? Que são padronizados aqui no município de Piracicaba. E como que eles fazem essa seleção? Através da RENAME. Tá? Você pode olhar na RENAME, tudo que está na REMUME está presente na RENAME. Tá? O município não pode colocar nada de medicamento que não esteja como referência, que não esteja constando na RENAME. Tá? Isso aqui é uma obrigação. Tá? Todos os municípios têm que fazer isso. Então, a RENAME, ela é uma referência para o SUS, a lista da RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos. E a seleção de medicamentos, ela tem que passar obrigatoriamente por algumas etapas, tá? Quais são essas etapas? Primeira etapa é constituir uma comissão de farmácia terapêutica. O hospital tem essa comissão, é obrigatório ter essa comissão, tá? Nos hospitais. O SUS também, né? Todo município tem uma comissão de farmácia e terapêutica também, tá? Por quê? Porque são esses profissionais, os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, tá? Dentistas, qualquer profissional da saúde pode fazer parte dessa comissão de farmácia terapêutica. É essa comissão que vai decidir quais os medicamentos que vai entrar nesse processo, né, nessa seleção, e os medicamentos que não vão entrar, tá? Então, essa comissão também, o que ela vai fazer? Estabelecer critérios. Quais os critérios de inclusão e quais os critérios de exclusão de medicamentos? Um critério de exclusão de medicamentos são aqueles medicamentos que têm mais de um princípio ativo. Por quê? Porque a chance desses medicamentos, né, que é uma associação de vários princípios ativos, a chance desses medicamentos terem um efeito colateral, ter uma reação adversa, é muito grande. Então, por isso que todos esses medicamentos, né, que têm vários princípios ativos, normalmente eles não fazem parte dessa lista, tá? Justamente por causa disso, para evitar esses efeitos colaterais na população. Sem falar que os idosos tomam muito medicamentos, né? E como esses idosos tomam muito medicamentos, as chances de ter um efeito colateral, ter uma reação adversa, é muito grande.
medicamentos de uso restrito, por exemplo, né, os antibióticos, os medicamentos psicotrópicos, como que vai liberar esses medicamentos? Como que esses medicamentos vão ser utilizados? Tá? Então, quem estabelece isso é a farmácia terapêutica. Tá? Não, nós vamos distribuir medicamento mensal, não vamos distribuir para, tipo, 3 meses, tá? Tem lugares que é assim, né? Tem farmácias de alguns municípios que eles não fazem a entrega, tipo, dá para fornecer medicamentos para 3 meses, né? Sei lá, 60 comprimidos, 90 comprimidos, eles não fornecem. Uma outra coisa que é importante também é a prescrição e dispensação, tá? Só vai ser, né, dispensados os medicamentos que tiverem uma prescrição. Isso no SUS. E na farmácia hospitalar é a mesma coisa. Na farmácia, tá, drogaria, nos Estados Unidos é desse jeito também, tá? Dos Estados Unidos, Europa, tem alguns lugares da Europa, não são todos. Mas eles só vendem, né? Uma drogaria só vai vender o medicamento se o paciente tiver a prescrição. Se essa pessoa não tiver a prescrição, não vende. E ele vai vender, se for tipo medicamentos para 5 dias, ele não vai vender uma caixinha inteira, ele vai dispensar medicamentos para 5 dias. 10 dias, ele vai dispensar medicamentos para 10 dias, tá? Então eles fracionam o medicamento lá. Tá? Eles não entregam a caixinha inteira, aí eles só vão entregar a quantidade de medicamentos que a pessoa vai utilizar. Aqui no Brasil, teve uma portaria que eles começaram a discutir sobre isso, fracionamento de medicamentos em drogarias. Só que acabou não indo para frente, tá? Por quê? Duas razões. As indústrias farmacêuticas caíram matando, tá? Que eles não queriam que isso acontecesse. Por quê? Porque o processo daí da fabricação de medicamentos, na hora da pessoa colocar, da indústria, né, colocar no blister, isso mudaria um pouquinho. Teria que ser aquele blister todo picotadinho, como acontece, por exemplo, com o blister de Dramin. Se você olhar o blister de Dramin, se você virar assim, ele é todo picotado e cada comprimido, se você virar atrás dele, tem o nome comercial, tem o nome do princípio ativo, tem o lote, tem a data de validade, tem todas as informações lá atrás. E isso tem um custo maior para a indústria farmacêutica. E as redes de farmácia e drogaria também não gostaram muito da ideia, né? Tentaram, junto com as indústrias, boicotar isso daí. Por quê? Porque a drogaria, ela prefere vender 10 comprimidos ou 20, que é uma caixa fechada. Lógico que eles vão preferir vender uma caixa fechada, com 20 comprimidos, né? O ganho deles vai, com certeza, será maior, tá? Então, por isso que acabou indo por terra abaixo, né? Por água abaixo, essa portaria. Oi, pode falar. Sim, isso. Olha, Cleciana, na verdade, o que faz o medicamento sair do mercado é a farmacovigilância, tá? Por quê? Na farmacovigilância, todos os efeitos colaterais, todas as reações adversas desses medicamentos, eles são, eles são encaminhados para a vigilância sanitária. E quando tem um número muito grande de efeitos colaterais e reações, tipo, o mesmo medicamento, tem, né, já foram várias queixas dos mesmos efeitos colaterais e das mesmas reações adversas para aquele mesmo medicamento. O que eles fazem? A vigilância acaba excluindo esse medicamento, tá? Teve uma vez, quando eu trabalhava no hospital, tinha um medicamento anti-inflamatório que os ortopedistas adoravam utilizar. Era um medicamento que tinha surgido, né? Fazia pouco tempo que esse medicamento estava no mercado, tá? E esse medicamento estourou, né? Foi, assim, um negócio impressionante o quanto que saía
desse medicamento. E realmente ele era muito eficaz, né? Ele tirava a dor do paciente, sabe? Era um comprimido a cada 12 horas e ele era muito bom. Né? O paciente, ele resolvia esse problema da dor, tá? Ele fazia cirurgia de coluna, cirurgia de ombro, o que fosse. Sumia a dor, muito fácil. Só que alguns estudos comprovaram que o efeito que ele era causado no rim era muito forte. Então, as pessoas que começaram a utilizar muito esse comprimido, com pouco tempo de uso, já tiveram uma sobrecarga renal, precisaram começar a fazer uma diálise, uma hemodiálise. Aí, a farmacovigilância atuou, né? Todos esses problemas eram encaminhados para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tirou o medicamento do mercado. Tirou, o medicamento sumiu, né, do mercado. Então, o que faz esse medicamento sair do mercado são os efeitos colaterais, são as reações adversas. E a dipirona, se a gente for ver, pega a bula da dipirona, pesquisa no Google, né, bula dipirona. Vai lá e olha, efeitos colaterais e reações adversas. Tá? A dipirona causa muitas alterações no sangue também, tá? E muitas pessoas não sabem disso, né? Tem problema sanguíneo já, tem plaqueta baixa, tem anemia e tá usando dipirona adoidado. Então, a maior parte dos países lá fora, se você pegar Estados Unidos, pegar Europa, nada, nenhum país, você não vai encontrar dipirona de jeito nenhum, tá? No Brasil, sim, pois é. Veja para criança, né? Criança, adulto, seja o que for. Os médicos indicam dipirona feito água, né? Realmente ele é eficaz, né? Ele tira a dor, né? Como analgésico ele é muito bom, ele tira a dor. O problema são os efeitos. É, ah, é bom não utilizar, né? Principalmente em crianças, é bom não utilizar, porque daí você já vai fazendo alterações no sangue dessa criança desde pequenininho já, né? Então vai testando aí outros analgésicos, tá? Para os meus filhos aqui, eu uso muito o alívio. Eu esqueci o nome do sal dele agora, mas eu já lembro, eu já falo. Aqui em casa é tiro e queda, né? Aí quando eu vejo que tá meio assim, que não passa, né? Que às vezes tem umas febres que é meio resistente, eu vou intercalando com paracetamol, né? Mas a dipirona eu evito, mesmo, porque eu acho que é meio complicado, né? A dipirona. Bom, continuando então. Uma das outras, né, coisas que a gente pode falar também relacionada à seleção de medicamentos é que a gente nunca pode fazer essa seleção de medicamentos. Ah, eu gosto mais desse, né? Por exemplo, né? Eu tô falando, né? Ah, eu não vou colocar dipirona, mas eu gosto do paracetamol. Eu vou colocar o paracetamol, tá? Não, não é desse jeito. Ah, porque eu gosto, porque eu prefiro. Não. Tudo isso tem que ser visto através de referências bibliográficas, tá? Então, eu estou escolhendo, né, esses medicamentos porque, é analgésico. Eu não vou colocar dipirona, eu vou colocar paracetamol. Mas por que que eu vou colocar paracetamol? Aí você mostra através das referências bibliográficas, tá? Ah, porque o paracetamol tem menos reações adversas, tem menos efeitos colaterais, é um medicamento mais seguro, é tão eficaz quanto a dipirona, enfim, tá? E todos esses materiais, eles têm que ficar disponibilizados depois para que outras pessoas, né, outros profissionais, mas por que que você escolheu esse? Ó, por causa disso daqui, ó. Tá? Então você tem que pegar esses materiais, todos que foram, né, vistos na hora de montar essa seleção e anexar tudo junto para que se outras pessoas quiserem verificar isso,
eles possam verificar. Selecionar medicamentos de acordo com o perfil epidemiológico. Tá? Qual é o perfil epidemiológico que predomina aqui em Piracicaba? Pacientes idosos, com diabetes, com hipertensão, com colesterol, tá? Eu preciso também de analgésico, preciso de anti-inflamatório, preciso de antibiótico, tá? Antigripal, né? Que são algumas doenças que vai acontecer mesmo, que a gente sabe que acontece. Eu dou muito um exemplo, né? Precisa de medicamento para malária? Não precisa de medicamento para malária aqui, né? Por quê? Porque malária é mais lá na região norte. Então, dificilmente vai vir um caso aqui. Só se a pessoa saiu daqui, foi para lá, foi viajar, né? Ficou doente e voltou para cá depois, tá? Mas normalmente a malária, ela pode ficar incubada, né? Durante os 10 dias ou, na maior parte dos casos, já começa os efeitos bem rápido. Tá? Então, todo esse processo de seleção vai observar qual é o perfil da cidade, quais as doenças que predominam na cidade. E priorizar os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Então, eu não vou pegar aqueles medicamentos que eu sei que vai sair muito pouco, né? Que não justifica. Às vezes tem um custo mais alto e não justifica essa implantação. Eu preciso comparar o custo com o tratamento, né? Qual é o custo? O custo completo de um analgésico X é R$50. O custo completo de um analgésico Y é R$80. Os dois medicamentos são seguros e eficazes. Eu vou no quê? Eu vou no de R$50 então, tá? Analisar as informações levantadas e definir o elenco de medicamentos. Então, observar tudo. Então, primeiro que começa olhando os analgésicos, depois olha os anti-inflamatórios, depois vai os antibióticos, tá? Vai pegando por classes terapêuticas e vai especificando, né, quais medicamentos que vão ser utilizados. Então, aqui embaixo já está escrito, né? Relacionar os medicamentos por grupo terapêutico, utilizando a denominação genérica, tá? Então, a gente nunca pode fazer a escolha desses medicamentos pelo nome comercial. É sempre pelo nome genérico, pelo nome do princípio ativo. E especificando a concentração, é 5 miligramas, 10 miligramas, qual é a forma farmacêutica? Aí a cápsula, comprimida, gotas, tá? E a apresentação. Caixa com 20 comprimidos, né? Caixa com 30 comprimidos, tá? Promover fórum de discussão para submeter a seleção à apreciação dos demais profissionais de saúde da rede que não tenham participado diretamente do processo. Então, sempre que tem o processo de seleção, lógico que na drogaria não vai acontecer isso, tá? E nem na farmácia com manipulação, mas no hospital e na rede pública precisa colocar em discussão todos os medicamentos que foram selecionados, tá? Para que as pessoas possam falar, olha, não concordo com isso, eu concordo com isso, eu acho que deve tirar esse, deve incluir esse. Estruturar a apresentação da seleção, definindo a forma e tipos de anexos a serem incluídos. Por exemplo, formulários, portarias, né, leis e algum tipo de informações que seja importante. Isso daqui tem que ser publicado, tem que ser divulgado e tem que ser distribuído, tá? Para todo mundo que vai utilizar esses medicamentos. Essa lista, né, essa seleção, normalmente, uma vez por ano ou a cada 2 anos, aí depende do local. No município, né, no SUS, anualmente é refeita essa lista, tá? A REMUME, a cada 1 ano ela muda, tá? Todo ano ela muda. Normalmente, final de ano, sai uma nova REMUME para o próximo ano, tá? Por quê? Porque daí eles olham qual medicamento parou de sair, né, que não está saindo mais, ou os próprios médicos falam, olha, tira esse medicamento e coloca esse, tá? Mas não é assim porque eu quero, né? Tudo baseado em literatura, tá?
em especificações relacionadas aos medicamentos mesmo. Então, observar disponibilidade no mercado. É fácil de comprar esse medicamento? Ah, é medicamento importado, então esquece, tá? Não coloca na padronização, né, nesse processo de seleção, medicamentos que são difíceis de serem encontrados. Por quê? Porque vai ter problema, né? Você não vai conseguir comprar esse medicamento muito fácil. Menor risco e benefício, tá? Então tem que sempre ver qual é o risco, qual é o benefício daquele medicamento. Então aquele medicamento que tiver um risco menor e o benefício maior é aquele medicamento que tem que ser utilizado. Menor custo tratamento. Não adianta oferecer para uma pessoa que é aposentada um medicamento que é ótimo, excelente, que custa R$300 a caixinha. Tá? Vai ter dinheiro para pagar? Não vai, gente. Ou a pessoa vai comprar o medicamento ou ela vai comer. Né? Não tem como. Então a gente tem que ver isso, o custo. Maior estabilidade. Ah, é o medicamento que eu tenho que colocar na geladeira. Eu não posso tirar o medicamento da geladeira. A pessoa vai sair, a pessoa vai viajar, vai fazer alguma coisa. Como que ela vai deixar na geladeira? Ela tem que levar uma caixinha de isopor junto? Às vezes fica complicado, né? Mas na insulina não tem outra opção. Tem que fazer isso. Apresentação de melhor comodidade de uso para o paciente. Então, se eu tiver uma medicação que eu vou dar uma vez ao dia para a pessoa, eu vou preferir essa uma vez ao dia do que uma outra que vai ser tomada 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, tá? Porque a gente esquece de tomar medicamento. Imagina uma pessoa que é idosa. A chance dela esquecer é muito maior ainda. E a facilidade de armazenamento, tá? Proteger da umidade e da luz. Pronto, eu posso colocar essa caixinha em qualquer local, tá? Isso é essencial. Quando começa a ter muito cuidado, aí é mais complicado, a pessoa não vai ter todo esse cuidado, corre o risco da pessoa tomar um medicamento, que esse medicamento já perdeu o efeito terapêutico dele devido à má conservação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de programação, tá? Então, esse processo de programação, ele é muito importante também, né, para a gente falar. Mas o que vem a ser a programação? A programação, ela é a quantidade, ela consiste em estimar as quantidades a serem adquiridas para atender uma determinada demanda de serviços em um período definido de tempo. Tá? Então, a programação, na programação, eu tenho que me preocupar com a quantidade e com o tempo. Tá? Qual a quantidade de medicamento que eu vou comprar? Para durar quanto tempo? Né? Isso daí é importante. Então, é uma etapa imprescindível na assistência farmacêutica e é necessário dispor de dados consistentes sobre o consumo dos medicamentos, perfil epidemiológico e a disponibilidade financeira para a execução dessa programação. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala, né, nesse processo da programação, eu tenho que pensar muito nisso. Qual a quantidade que eu vou comprar e qual o tempo que tem que durar esse medicamento, né? E esses dados aí, eles são importantíssimos durante todo o processo da programação. Por que programar? Primeiro, para identificar as quantidades de medicamentos necessárias ao atendimento da demanda da população. Então, eu preciso saber qual é a população da cidade. Eu preciso saber, né, no caso do SUS, né, qual é a população, qual é a quantidade de pessoas que eu vou atender. O hospital também, né, seria a mesma coisa. Até mesmo a drogaria, né, a drogaria trabalha muito com essa parte de programação. Por quê? Para não faltar medicamentos, porque se faltar medicamentos, se ela não conseguir vender o medicamento, ela vai perder dinheiro. Né? É só a gente pensar, se a gente vai numa drogaria, você vai uma vez, não tem medicamento, você volta até a segunda vez, não tem medicamento, você vai voltar a terceira? Né? Normalmente a gente não volta, porque eu vou lá, nunca tem nada. Tá? Então, por isso que é importante essa programação. E a gente vai falar depois, quando a gente vai falando sobre cálculos, né? Porque o controle de estoque, ele tem cálculos, tá? Então, a gente vai falar sobre estoque máximo, estoque mínimo,
tá? Estoque de reposição, a gente vai falar bastante sobre isso depois, para a gente conseguir calcular, né? Para tudo isso daqui não ficar assim uma coisa muito subjetiva. A gente consegue calcular e a gente consegue saber qual é a quantidade de produtos que eu preciso. Uma outra coisa que é importante também, eu tenho que programar para evitar compras e perdas desnecessárias. Então, eu comprei 300 caixas de Captopril, mas não sai tudo isso, né? Sai, sei lá, 30 caixas por mês. Eu vou perder as outras que eu comprei, tá? Então, essa programação, ela é importantíssima para isso, né? Para evitar essas perdas, evitar a compra que eu não preciso. Então, eu vou comprar coisas que eu preciso. O que eu não preciso, eu não vou comprar. Definir prioridades dos medicamentos a serem adquiridos frente à disponibilidade de recursos. Então, eu tenho que definir prioridade, qual o medicamento que é mais importante eu comprar, né? Principalmente os locais que não têm muito dinheiro para comprar. Então, é isso mesmo que acontece, né? Você tem que priorizar o que eu vou comprar. Eu vou comprar um analgésico ou vou comprar um antibiótico? Eu não tenho dinheiro para comprar tudo. E aí? Eu tenho que saber, né? O que sai mais? Sai mais analgésico? Sai mais antibiótico? O que sai mais? Então, aqui também é importante a gente falar sobre alguns aspectos que devem ser considerados nessa hora dessa programação. Então, dados de consumo de cada produto, tá? Quanto que se consome desse produto? A minha compra vai ser semanal. Então, quanto que se consome semanalmente de cada um desses produtos? Quanto que a farmácia, quanto que a drogaria vende desses produtos? Quanto que os clientes, né, os pacientes que estão no hospital consomem? Quantas caixinhas, né, de um determinado comprimido que sai na semana, olhando todas as farmácias da prefeitura, né, todas as farmácias municipais, tá? É importante a gente saber isso. E uma outra coisa que é importante saber também, o que é a quantidade, né, de produtos que eu vendi, que eu distribuí, e a quantidade de produtos que eu deixei de distribuir. Porque às vezes tem isso também, né? Olha, eu deixei de vender, né? Eu vendi essa semana 50 caixas de paracetamol gotas, tá? Só que eu vendi essas 100 porque eu não tinha mais, porque eu perdi 30 vendas. 30 pessoas vieram aqui querendo comprar uma caixinha de paracetamol gotas, tá? Então eu preciso saber isso, dados de consumo, e eu tenho que verificar também a perda, né? Houve perda de vendas, tá? Ou eu precisei distribuir aquele medicamento para mais alguém e a pessoa ficou sem. Então eu tenho que observar isso na hora de comprar um medicamento. Eu tenho que observar as sazonalidades, tá? O que é essa sazonalidade? Tem muitos medicamentos, tem muitos cosméticos também que são sazonais. Então, tem uma determinada época do ano que sai mais. Por exemplo, agora, né, nessa época do ano que a gente tá, verão, eu preciso comprar um monte de antigripal? Eu não preciso. Por quê? Porque não é uma época propícia, né, para uma gripe. O que eu preciso ter bastante? Eu preciso ter bastante aqueles reidratantes orais, tá? Porque é verão, é calor. A pessoa fica, muitas vezes ela começa a perder muita água. Idoso, criança. Então eu preciso ter hidratante oral, tá? Eu preciso ter, na parte de cosméticos, bastante bloqueadores solares, bronzeadores solares, que às vezes o pessoal vai para a praia, né? E precisa disso. Carnaval, né? Esse ano não teremos carnaval. E nós não teremos aula também, tá, gente? Saiu um e-mail ontem, né, falando, né, isso daí, que a gente não vai ter aula no carnaval, né? Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que observar, essas sazonalidades também. E observar o estoque que eu tenho, né? Quanto que eu tenho de estoque, tá? Qual é a quantidade de produtos que eu já tenho no meu estoque. Então, é uma coisa que é algo importantíssimo da gente estar vendo. Um outro
detalhe também que é importante, né? Perfil epidemiológico local, tá? Conhecer doenças prevalentes, avaliar as necessidades dos medicamentos, a quantidade de medicamentos para intervenção. Por quê? Porque eu vou precisar comprar mais, né? Aqui tem muitos pacientes com hipertensão, diabetes e colesterol. Então, a quantidade desse medicamento que eu vou ter que comprar, com certeza vai ser maior. Eu preciso ver os... Oi. Então, na lista, eles estavam disponibilizando, né, a ivermectina, a azitromicina. A azitromicina já tem na lista, tá? Mas ela foi comprada uma quantidade maior desse produto. Azitromicina, peraí, deixa eu lembrar. Azitromicina, ivermectina, a hidroxicloroquina foi disponibilizado também. E tem mais um, gente. Ah, não lembro. Então, a azitromicina sempre, né, antibiótico. É interessante que o COVID é um vírus, né, e o antibiótico age na bactéria. Mas eles descobriram que a azitromicina, ela consegue entrar dentro do vírus e fazer uma bagunça genética lá dentro do vírus. E o vírus acaba morrendo por causa disso, tá? Por isso que ele acaba, que a azitromicina está sendo utilizada. A ivermectina é medicamento antifúngico. A hidroxicloroquina, ele é um antibiótico, tá? E ele era utilizado principalmente antes para quem tem lúpus. Então, as pessoas que têm lúpus, né, hoje em dia mesmo, elas já conseguiam pegar esses medicamentos na farmácia. Mas, se eu não me engano, acho que era na farmácia de alto custo que eles pegavam esses medicamentos, essa hidroxicloroquina, tá? Mas e agora foi, né, feita uma compra maior desses medicamentos, tá? Justamente para resolver o problema dessa pandemia. E a gente vai falar no processo de compras também depois, que é interessante a gente saber, tá? Ah, não, são indústrias diferentes, porque a prefeitura ela tem que comprar pelo processo de licitação, tá? O próximo tópico que a gente vai ver é sobre aquisição de medicamentos. É que eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre amanhã isso, porque é um assunto que é interessante e ele é meio demoradinho para falar. Então a gente não vai conseguir falar hoje. Eu vou deixar para falar amanhã sobre isso, a parte de aquisição. Mas funciona assim, tá? Uma farmácia, uma drogaria, um hospital, né, filantrópico, um hospital particular. Ele pode comprar o medicamento na hora que ele quiser, né, e da forma que ele quiser. Normalmente, como que é feita essa compra? Eles vão selecionar 3, 4 laboratórios, eles vão ver o preço também direto da indústria, tá? Qual é o custo desses medicamentos, vão ver onde tem um preço menor e vai comprar. É assim que funciona o processo de compras, né? Numa farmácia de manipulação, numa drogaria, num hospital filantrópico, já é desse jeito. Se a gente pegar um hospital do SUS, tá? Pegar o SUS, né? Aquelas farmácias do SUS. Nas farmácias do SUS, na verdade, elas só distribuem o medicamento, não são elas que fazem a compra. Quem faz a compra é a assistência farmacêutica daqui do município de Piracicaba, no caso, tá? Então, como que eles fazem? Eles observam tudo, né? Por isso que eu já falei, agora no final do ano eles já começam a rever essa lista. O que vai se manter, o que vai ser tirado e tudo mais.
Aí eles começam a olhar essa lista e começam a ver o consumo, né? Através dos dados que eles já têm, né? Dos sistemas de informatização, eles já pegam todos esses dados e vão analisar, tá? Quais os medicamentos que saíram mais, qual é a quantidade de medicamentos que saíram, teve pessoas que eles deixaram de atender por falta do medicamento, e nisso eles vão colocar sempre um valor a mais, uma quantidade a mais. Por quê? Porque no próximo ano, normalmente essa compra ela é anual, tá? A prefeitura faz compra uma vez no ano só. Então, ele tem que pensar o quê? Que o ano que vem, então, amanhã a gente fala disso. Porque daí o que acontece? Normalmente é assim, o ano que vem pode ser que mais gente comece a usar aquele medicamento, tá? Como mais gente vai começar a utilizar, pode faltar. Foi isso que a Lu falou, pode faltar o medicamento. Então, ele sempre vai comprar uma quantidade a mais. Ele joga uma porcentagem, tipo 20%, 30% a mais, e compra mais, uma quantidade maior. Vamos supor, daí ele vai para o processo de licitação, tá? Daí esse processo de licitação, ele é bem complexo. Amanhã a gente vai falar sobre esse processo de licitação. Por isso que é feito uma vez por ano só. Aí, o que acontece? Tipo agora o Covid, tá? E agora, o que vai acontecer? Né? Porque Covid precisa comprar medicamento. Para esperar todo esse processo de licitação, como que faz? Tá? Tem um outro processo, né, de compras que é definido nessa lei mesmo, tá? Das modalidades aí de compra, que no caso de uma catástrofe, tá? No caso de uma pandemia, no caso de, né, alguma coisa que aconteça, o que tem que acontecer? O que tem que fazer? O prefeito tem que declarar a cidade como calamidade pública, tá? Porque a situação aqui do Covid em Piracicaba tá grave, tá? A situação do Covid aqui em Piracicaba tá seríssima. Então, ele declarou calamidade pública. Aí ele pode comprar sem o processo de licitação, tá? Por isso que tem muita briga, né, hoje em dia aí, que o pessoal tá reclamando, tá falando muita coisa, que compraram máscara muito caro, que compraram luvas muito caro, que compraram respiradores por um preço absurdo, né? Principalmente lá do governo do estado de São Paulo, o pessoal tá falando bastante disso, né? Nossa, pagaram um respirador que dava para comprar 4, compraram um respirador pelo preço de 4. Tá? Tudo isso por quê? Porque o governo decreta calamidade pública, aí ele consegue fazer essas compras emergenciais, tá? Daí nessas compras emergenciais não precisa passar por o processo de licitação. Então, o correto o que é? Fazer uma cotação. Mas nem todos os lugares fazem essa cotação, né? Tipo, tem, então eu vou comprar daquele lugar porque eu sei que ele tem, né? Porque eu tenho medo de ficar sem. Então eu sei que ele tem, então eu já vou pedir direto para ele, tá? Aí a gente sabe, né, que tem assim, no Brasil é complicado porque tem uma série de outros fatores aí que envolve, né? Às vezes, mas foi pago tudo aquilo de um respirador? Pode ser que tenha tido desvio de dinheiro? Pode ser que tenha tido desvio de dinheiro, mas ao mesmo tempo, se o mercado está precisando de arroz, né? Você tem um monte de arroz para comprar, você tem um monte de arroz para vender. Ninguém tem arroz para vender. O que você vai fazer? Você vai aumentar teu preço, né? Porque a procura está muito grande, tá? A procura está muito alta. Então, essa também é a lei, né, da oferta e a procura. Quando tem um produto, né? Por que subiu tanto? Né? Arroz, feijão, macarrão, o óleo, porque as pessoas no ano passado ficaram mais tempo em casa, né? Porque restaurante estava tudo fechado, não tinha onde comprar fora, né? Depois que veio essa onda do delivery, que podia fazer o delivery, mas no começo as pessoas tinham que fazer tudo em casa. Então o que elas faziam? O arroz, o feijão, que é a comida básica, macarrão, que é uma coisa rápido, né, para fazer, utilizavam bastante óleo, então é por isso que o preço disparou, né? Que é a lei da oferta e da procura. Então, se está todo mundo precisando de respirador, eu tenho um respirador para vender e ninguém mais tem, o que eu vou fazer? Eu vou subir o preço, né? Meu, e eu vou vender o que eu tenho.
tá? Então, é mais ou menos isso, né, que acontece. Mas aí amanhã eu explico certinho para vocês, né, tudo isso daí, tá? É uma parte bem interessante essa parte de aquisição. Só para a gente fechar essa parte, então, a gente precisa ter, né, esses dados populacionais, quanto de população idosa que eu tenho, quanto de crianças que eu tenho, tá? Porque daí eu já consigo ter uma margem para saber o quanto de produtos que eu vou comprar. E os recursos financeiros, né? Quais são os recursos financeiros que eu tenho? Às vezes eu preciso comprar um monte de coisa, mas não tenho recurso financeiro. E aí? Eu vou ter que escolher o que eu vou comprar, tá? Eu já trabalhei num hospital, né, numa outra cidade, não era aqui em Piracicaba, mas era exatamente assim. A gente precisava, né, comprar as coisas porque não tinha medicamentos, mas eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que escolher o que eu queria comprar, tá? Era mais ou menos assim, era um caos, né? Era muito complicado, tá? Mas eu preciso ter mecanismo de controle e acompanhamento para tudo isso, ou seja, eu preciso ter um sistema de informatizado com controle de estoque. Mas esse sistema tem que ser um sistema bom, tem que ser um sistema eficiente, que eu tenha certeza, né, que se lá no meu sistema tá falando que eu tenho 100 frasquinhos de pirona na prateleira, eu tenho que ir lá na prateleira, eu tenho que garantir que lá tem os 100 frasquinhos, tá? E a gente sabe que isso, na realidade, é uma coisa que é muito difícil de acontecer, né? O estoque real bater com o estoque, né, do sistema informatizado, tá? Então, em função dos limites orçamentários, né, dos limites financeiros, a programação ela pode ser periodicamente ajustada, tá? Então, eu não vou comprar sempre 300 caixinhas de dipirona gotas, tá? Eu posso ajustar isso. Então, eu tenho pouco dinheiro agora, eu vou comprar 100 caixinhas, né? Ah, agora eu tô com bastante dinheiro, então eu vou comprar as 300. E lembrando sempre, né, que se a gente for comprar diretamente na indústria, o preço fica mais em conta. Só que eu tenho que comprar uma quantidade maior. E vai sair essa quantidade maior? A gente precisa ver isso, por isso que é importante esse processo, né? Que eu preciso saber o quanto de medicamento que sai. Só que essa quantidade, né, limitada do dinheiro, ela não vai isentar o gestor de atender as necessidades reais da população, tá? Ah, eu não tenho dinheiro, então eu não vou comprar. Não, você tem que comprar, porque a população precisa do medicamento, né? Então, a gente precisa saber dosar bem isso, né? O dinheiro com essa compra, né? Eu não posso deixar a população sem o produto. Aqui, né, entra o processo de aquisição, tá? Que é o processo de compra, né, desses medicamentos, tá? Amanhã, então a gente começa a nossa aula a partir daqui, tá? Aí amanhã a gente vai falar sobre esse processo de licitação, compra direta e o simples contrato de fornecimento, tá? Que são as compras, né, mais comuns para acontecer. E essas modalidades de compra, elas são, né, principalmente para prefeituras, né, para hospitais públicos, tá? Tudo que é serviço público de saúde, ele é obrigado a fazer essas modalidades de compra. Quando eu tenho um serviço, tá, quando eu tenho um serviço, um hospital filantrópico, uma farmácia, uma drogaria, aí é outra coisa, tá? É diferente esse processo. Mas aí amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre isso.